vamos lá, seguindo na política, antes do Zé Maria Trindade, vamos com a sessão da CPMI, Vini. Sim. A CPMI das fake news, né? Você acompanhou, tem uma reportagem, inclusive, feita por você no Jornal da Manhã. Sim. Vamos conferir antes de você comentar, Vini. Solta pra gente, Bruno, por favor. O fundador do blog Terça Livre, Alan dos Santos, afirmou na CPMI das fake news que é perseguido por sites de checagem de notícias. Ele é investigado pela prática de divulgação de matérias falsas e hostilidade contra jornalistas e autoridades. Entre as reportagens apresentadas na comissão estão, por exemplo, a notícia de que o petista Fernando Haddad teria uma ligação com uma quadrilha na Bahia e a notícia de que o jornalista Glenn Greenwald do Intercept teria sofrido um infarto por consumo excessivo de drogas. Alan dos Santos alegou que existe falta de interpretação de texto sobre as matérias publicadas pelo Terça Livre. Obrigado pela oportunidade de vir aqui esclarecer esses inúmeros ataques de notícias falsas feitas por empresas milionárias, né, que têm um volume e um alcance maior que o meu. Todos nós sabemos da crise intelectual que o Brasil vive hoje. A incapacidade das pessoas de ler, escrever é muito grande, o índice de analfabetismo funcional é elevadíssimo. Só que nós estamos imersos num lamaçal de deserto de ideias. Pessoas que não sabem ler e escrever, que quando nós noticiamos alguma coisa que alguém disse, quer atribuir isso ao portal. E isso é matar a imprensa. Alan dos Santos também usou a prerrogativa do sigilo da fonte para a publicação de notícias e afirmou que os alvos das matérias são os únicos com legitimidade para cobrar esclarecimentos. Questionado pelo deputado Rui Falcão do PT, o blogueiro negou que ele e a empresa sejam financiados com dinheiro público e se dispôs à quebra do sigilo fiscal. Sua empresa foi contratada por algum gabinete parlamentar? Não. O senhor disse que paga imposto sobre doações. Sim. Quem são os doadores? Então, são muitos. Tem algum parlamentar que faz doação? Não, infelizmente. Quais os empresários fizeram doação? Nenhum. A média mensal? A média mensal, $5.000. Com esses $5.000, o senhor faz frente a todas as despesas da sua empresa? Não, porque eu tenho outras fontes de receita. Quais são? Tá aqui, ó. Vou mostrar para o senhor. O senhor quer dar uma lida? Não. Eu quero que o senhor disponibilize... Não, eu vou falar... O seu sigilo bancário e fiscal. Mas eu já falei que vou disponibilizar. Não. Já foi. O senhor mostrou isso, não é o sigilo bancário e fiscal. Eu falei... O senhor vai assinar a declaração aqui disponibilizando. Alan dos Santos também afirmou que trabalhou apenas como voluntário na campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Em depoimento à CPMI na semana passada, o deputado Alexandre Frota, do PSDB, chamou o blogueiro de chefe da milícia e disse que ele ativa seguidores nas redes sociais a promoverem linchamentos de adversários do governo federal. O fundador do Terça Livre negou as acusações e disse não fazer parte do chamado Gabinete do Ódio, grupo formado por servidores do Palácio do Planalto, acusado de divulgar notícias falsas e contribuir para a radicalização da política. Alan explicou ainda que conseguiu uma credencial de acesso à Câmara dos Deputados por meio da Secretaria-Geral da Mesa da Casa. Vamos lá, Vini, seu comentário aí. Rápidas observações, tá? Essa história da credencial é porque ele mesmo até gravou um videozinho dele entrando lá na Câmara com um crachá e ele entra para fazer o trabalho dele também. Ele fala que ele é jornalista, não tem um diploma, mas exerce, né, a função de jornalista. E aí foi questionado se ele recebeu essa credencial de algum parlamentar, se alguém liberou a entrada dele. Ele falou que não, que ele conseguiu por esse meio aí com a Secretaria da Casa. Isso pode ser que seja investigado a partir de agora. E mais, uma resposta meio assim, porque eu sou fumante, aí não precisava ficar me reapresentando toda vez que eu saísse para fumar. Uma segunda observação, Edgar. Esse claro. Negócio de blogueiro de crachá aí, só para lembrar da grande matéria feita pelo diretor jornalista da Jovem Pan, o Felipe Moura Brasil, na revista Cruzoé, na revista digital Cruzoé. Isso. Uma segunda observação é de como essa CPMI da fake news está sendo utilizada para divulgar fake news. Não só pelos próprios depoentes, como pelos próprios parlamentares também que estão ali sabatinando. O Adriles trouxe aqui esses dias a fala do Alexandre Frota, que na sessão anterior
levou lá um tweet fake do Olavo de Carvalho. Alexandre Frota, aliás, Vini, que já publicou uma foto de uma suposta mansão na qual o Alan Santos viveria e seria paga por Eduardo Bolsonaro. O Lobão também chegou a dizer a mesma coisa. Ele nega essas informações. Aí o Alan dos Santos ontem também traz uma informação de que no porto de Mariel, Brasil e Cuba comercializariam armas nucleares. Enfim, então assim, a CPMI das fake news está espalhando fake news. Pois é. Né? E a terceira observação, Edgar, é do despreparo descomunal da oposição ao lidar com este tema. Indagá-lo ali, né? Então assim, parece que a esquerda realmente não entendeu nada do que aconteceu até agora, não entende nada sobre como que é essa estrutura, esse mecanismo de fake news, e estava lidando ali com um professor, com um mestre, né? Então o Alan dos Santos ontem deitou e rolou em cima destes deputados, porque ele sabia muito bem do que ele estava falando ali. Então ele levou aquele lado um pouco dissimulado, um pouco debochado, né? E acabou durante mais de 5 horas empurrando com a barriga ali todas as perguntas que iam sendo feitas para eles. Vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, do David Miranda, o deputado do PSOL, que deveria ser o maior interessado, porque o marido dele, o Glenn Grant, é alvo de uma das fake news aí do Alan dos Santos, e olha só como que ele questiona, como que ele faz as perguntas pro Alan dos Santos. Parece que ele acabou de receber um papel lá que não sabia nada e foi lá para a sessão. Vamos ver. De novembro, o senhor falou em seu Twitter, na CPMI da Fake News, PT e a Globo serão descartados na primeira oportunidade. O que está em jogo é a proximidade do Brasil com os Estados Unidos, que é uma ameaça ao BRICS, Rússia, China... BRICS, Rússia e China querem impor a mesma lei que usam em seus países, a internet soberana, em nome da segurança cibernética. O senhor poderia explicar melhor essa declaração? Quer dizer que nós estamos a serviço da China? Estamos nos acusando de algo? Está nos acusando de algo? O sujeito da frase é? Você? Não. O sujeito da frase que eu escrevi. Você, nós, do Brasil. Não. Então assim, veja, só para terminar, Adriles, então assim, a esquerda ela precisa se preparar melhor, gente, tá? Principalmente com relação a um tema que custa caro, a um tema que está aí e um tema que influencia e muito as eleições. E com vasto material para indagá-lo à altura, para colocá-lo contra a parede. Uma parte, assim, não é só aqui, tá? Que o pessoal também parece desconhecer tudo que diz respeito à internet. Quando o Mark Zuckerberg foi lá depor, lembra? Os congressistas americanos, pessoas, né, gringas, eles também mandavam cada pergunta que o próprio Zuckerberg fala, mas senhor... Tipo, o quê? Né? Então é verdade, as pessoas precisam se preparar para isso. E aí? Eu acho que a CPI sempre foi, nunca teve um efeito muito prático na história das CPIs, né? Sempre foi uma maneira de instrumentalizar algum ambiente político, um palco teatral sem efeito prático e efetivo, onde ganha mais quem interpreta melhor. E o Alan deu um show de interpretação, fake ou não, ele desprezou e humilhou, de certa forma, os parlamentares que o estavam indagando. Agora, essa CPI das fake news, ela perdeu completamente o foco, se é que ela teve algum dia um foco preciso. Ela discutiu, ontem mesmo o Vini estava contando, discutiu terra plana, o Frota levou esses dias uma fake news óbvia de um falso do tweet do Olavo de Carvalho. Tive com uma fala de um deputado, desculpe, dizendo assim, mas se a terra for plana, qual que é o problema? Exato, olha só que tipo de discussão estapafúrdia. Agora, filosofando um pouco mais, o que é exatamente a definição de uma fake news? Um meme é fake news? Uma ofensa, um desaforo seria uma fake news? A Folha fez uma matéria seríssima, dia desses, sobre um meme dos filhos do Bolsonaro, que agora me foge o nome, acho que foi o Carlos, que ele fazia um meme da Greta Thunberg comendo sanduíches em meio a uma população de pobres na Suécia, e ela diz que isso é fake news. Você percebe? Isso, de certa forma, desmerece o próprio princípio da CPI. E filosofando um pouco mais, você percebe que toda denúncia, uma primeira denúncia, pode ser concebida e percebida como fake news quando ela não está ainda totalmente fundamentada. Eu lembro do Paulo Francis, que morreu por ser acusado de fazer fake news antes do conceito de fake news ser inventado, porque ele dizia o seguinte, que todos os dirigentes da Petrobras eram corruptos.
morreu por isso, por um processo de 100 milhões de dólares, Ô, por Adriles, essa mas suposta fake news. Fake news, Adriles, Então, não é? uma Tudo primeira que... denúncia é sempre o potencial fake news. Eu acho o seguinte, ela é um show político, essa CPI, e as questões que se colocam em caráter pessoal, como de difamação, mentira, injúria, uma deturpação, elas são cabíveis num processo legal individual. Você não precisa fazer uma CPI sobre isso, até porque, sim, eu concordo com você, meu caro o Edgar, que existe uma orquestração. Não, mas eu tô lendo o seu pensamento. Existe uma orquestração de fake news, de perseguição por parte de entes do governo. Mas isso, se não tem dinheiro público envolvendo esse tipo de ação, é um princípio ideário deles. Sei lá, se eventualmente alguém se sentir lesado, que processe. Olha só, eu acho que um meme pode ser uma fake news, sim. A fake news, ela parte da premissa de que se você tem um desvio da verdade do fato, numa deturpação de uma coisa, porque a fake news ela tem essa característica, né? Ela tem a característica de fazer algo parecer real, tem algum dado ali que é real, só que ela leva o espectador, ou enfim, ou quem está na mídia, a acreditar numa mentira. Tipo a matéria da Globo que associou o Bolsonaro ao assassinato da Marielle, invertendo os fatos. Tipo tá um meme. É muito vago. Não, tipo o meme que você citou da Greta Thunberg, ali no vagão do trem, comendo com a foto dos famintos atrás. Aquilo é um meme. Piada. É um meme fake news. Para ser mais específico. Sim, mas é propositadamente um fake news. Propagado pelo filho do presidente, no caso. Essa história do Porto de Mariel, quem vai lá ver a reportagem da Veja, a reportagem da Veja traz que foram ali trocadas armas, não fala em nenhum momento em armas nucleares, né, armas para mísseis que foram enviados para a Coreia do Norte. Então, quer dizer, o cara pega de um fato, ele inventa uma mentira. Ele criou uma fake news na CPI da fake news. Vamos seguir adiante.